essa promessa que não importa quanto tempo demore, Ele não esquece da gente. E Ele está preparando o melhor lugar para nós. E Ele vai voltar para a gente um dia morar com Ele. E eu convido a igreja a cantar o hino 210, Sempre Confiante. Nesse momento, convido a igreja a se pôr em pé e vamos estar cantando o nosso hino tema dos 10 dias de oração. Primeiro Deus. Hoje os dias são tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos.
sabe bem quem eu sou. Eu saio confiante, pois eu sei com quem vou. Eu tenho coragem, meu escudo é o amor. Não importam as lutas, a cruel tentação. Eu caminho seguro, amparado em suas mãos. Não importam as provas, vou sorrir e cantar, porque nas mais escuras trevas é possível brilhar. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus, por um alvo de fé. Tua vida vai começar a florescer. Põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, pra tua vida florescer. Amém. E o nosso primeiro motivo de oração é clamar pela ajuda do Espírito Santo para entender a importância da mensagem da saúde e seu impacto na espiritualidade, especialmente nesses últimos dias. E, como todos os anos, escolher 5 amigos que precisam aceitar Jesus como Salvador e orar por eles. Não somente aqueles que precisam conhecer, mas aqueles também que já conhecem, mas infelizmente estão afastados dos caminhos do Senhor. E para fazer a nossa oração inicial, e por esses 2 motivos, convido a nossa querida Irma para fazer a oração para nós. Boa noite a todos. Vamos nos ajoelhar e falar com o nosso Deus? Santo Deus que está no céu, Criador do céu, da terra, do mar, de tudo que nele existe, ao Senhor toda a honra e toda a glória seja dada. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui, por esse primeiro dia que nós vamos começar nessa semana de oração. Que o Senhor venha abençoar cada família aqui representada, aqueles também que não puderam vir, que o Senhor venha ser com cada um deles também, que o Senhor os anime para que eles possam sentir o desejo de vir nessa semana, fazer um esforço e estar aqui ouvindo as mensagens que serão pregadas essa semana. Abençoa-nos, ó Deus, não nos deixe cair em tentação, na glutonaria, não nos ajude para que nós possamos viver de fato a mensagem que o Senhor nos deu de saúde, para que assim a nossa mente seja limpa, para que nós possamos deixar o Espírito Santo habitar na nossa mente, na nossa vida, e entender de fato a Tua palavra e viver a Tua palavra. E nós sabemos que para isso nós precisamos ter uma saúde boa e uma mente limpa. Que o Senhor abençoe a mensagem que vai ser pregada, o irmão Arvelino, que o Espírito Santo venha falar através dele e nos dê uma boa noite, que o Espírito Santo a cada dia nos envolva cada dia mais para que a gente coloque Deus em primeiro lugar e acima de todas as coisas. Nós te pedimos, te agradecemos por Jesus. Amém. Mensagem. Eu de novo. Antes de começar a cantar, eu ia falar na hora da oração e acabei esquecendo. Vamos orar, irmãos, por nossa saúde, porque é engraçado que toda vez que é para começar uma semana de oração, uma programação especial na igreja, sempre vem uma onda de enfermidades. Então, a nossa cantora de hoje não pôde vir exatamente porque pegou uma gripe muito forte, e já tem outros também que já estão comentando que estão meio ruim. Então, vamos orar para que o inimigo não prevaleça na nossa saúde também, porque nós estamos falando sobre o quê? Sobre saúde. E é claro que ele vai querer atacar exatamente isso. Vamos louvar o nome do nosso Senhor.
atrás o inimigo está. O que fazer perante tal situação? Moisés percebeu saída só em Deus, pois já proveu de um jeito todo especial. Meu Deus tem um jeito especial do impossível fazer. Quando não mais forças há, nem saída pode ver. Se for preciso, Ele abre o mar, ou faz o tempo parar, só pra poder me ajudar. Lutas virão enquanto aqui viver, mas Deus promete ao seu lado sempre estar. Não permitirá que venhas perecer, pois já proveu de um jeito todo especial. Meu Deus tem um jeito especial do impossível fazer. Quando não mais forças há, nem saída posso ver. Se for preciso, Ele abre o mar, ou faz o tempo parar, só pra poder te ajudar. Meu Deus tem um jeito especial do impossível fazer. Quando não mais forças há, nem saídas podes ver. Se for preciso, Ele abre o mar, ou faz o tempo parar, só pra poder te ajudar. Só pra poder te ajudar. Amém. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus para cada um de vocês. Deus seja louvado por nos dar essa coragem, essa virtude de estar aqui nesta noite, nos unindo em torno da palavra de Deus. Acredito que vocês, como eu, sentem a necessidade de se fortalecer em Deus nesses dias. Acredito que vocês, como eu, devem estar sentindo um clima estranho no ar, minando as forças do povo de Deus, distraindo a mente do povo de Deus para coisas que não tem muito o que ver com a vida eterna. E esses 10 dias de oração, certamente, para aqueles que estão focados, que estão
discernindo as coisas, farão a diferença nas nossas vidas. Então, eu quero aproveitar esses 10 dias de oração para a minha vida, para me fortalecer um pouco mais, e rogar a Deus que me restaure, rogar a Deus que me reavive. Então, esses 10 dias de oração, eles são especiais para a gente estar fazendo esse tipo de movimento na nossa vida. E, principalmente no cenário mundial que nós estamos vivendo, né? Certamente vocês devem estar acompanhando também o cenário mundial. E eu, até pouco tempo atrás, estava certo de que eu não ia ver o Senhor Jesus voltar. Até pouco tempo atrás, eu estava certo de que eu desceria à sepultura sem ver o Senhor Jesus voltar. Mas do dia 20 de janeiro para cá, isso mudou. Parece que nós vamos ver o Senhor Jesus voltar. Parece que nossa geração vai testemunhar esse fato. E os que me conhecem sabem que eu não sou pregador de ficar acelerando a igreja, de ficar contando histórias fictícias para fortalecer a igreja, não, de maneira nenhuma. Mas o cenário mundial está mostrando para nós, juntamente com a temperatura do tempo, está mostrando que alguma coisa está errada, alguma coisa está fora do lugar. Somando o cenário mundial com a temperatura da atmosfera, com a temperatura do cristianismo que nós estamos vivendo, nós temos aqui uma tríplice mensagem de advertência para cada um de nós. Então, nós estamos vivendo em dias, irmãos, que nós não podemos desperdiçar nenhuma oportunidade de buscar a Deus, de estar aqui na igreja, de estarmos estendendo as mãos uns para os outros, de maneira que a gente venha se fortalecer. Eu gosto muito de estar vendo aqueles vídeos da África selvagem, né? Onde um sai devorando o outro sai devorando o outro. Então é um tal de um devorar o outro, né? Começa lá do leão e um dos pontos que mais me chama a atenção na África selvagem é de que os animais que são destruídos são aqueles que saem do seu rebanho, né? Então, se você ver os vídeos, você vai ver que os leões, as hienas, os leopardos, todos os caçadores, eles têm uma técnica que é assim, tirar o membro do rebanho. Se ele conseguir tirar o membro do rebanho, pode ser búfalo de 1 tonelada, né, que é um dos animais super ferozes. Mas eles sabem que se tirar ele do rebanho, eles vão conseguir abater, né? Então, quando eu vejo aquelas imagens, rapidamente eu já volto os olhos para a minha vida espiritual. Se nós sairmos, irmãos, da igreja, somos presas fáceis, né? Se nós sairmos desse círculo aqui de união, de consagração, de comunhão com Deus, a gente não tem nenhuma chance, né? E o que nos preocupa, o que tem nos preocupado também, é uma preocupação minha com a minha vida, né? É de avaliar o quanto Deus e a sua mensagem são preciosos para mim. Então, por mais que a gente convide as pessoas para a igreja, para a semana de oração, para 10 dias de oração, e para vigílias, para sábado de manhã, para domingo à noite, enfim, para todas as programações da igreja, uma coisa fica certa, irmão, só vai sobreviver estes dias quem de fato tem Deus como prioridade em sua vida. Quem não tem, não vai sobreviver. E a razão é simples, porque se Deus não é prioridade para a pessoa, né, então a pessoa também não vai ser prioridade para Deus. É uma coisa assim automática, né? Então, eu também, e certamente você também, não coloca ninguém de prioridade se você não é prioridade na vida dela, né? Duvido, né? Então, se alguém te escanteia, te exclui, eu duvido que você vai ficar tentando, né, reconciliar-se com essa pessoa durante muito tempo. A gente faz algumas tentativas sim, porque é próprio para nós cristãos. Nós devemos sim estender as mãos quantas vezes for necessário, mas a vida toda a gente não vai ficar estendendo as mãos, isso é fato, né? E quem conhece a Escritura Sagrada, e quem está estudando a lição da escola sabatina, está vendo que Deus também atua da mesma maneira. Ele vai trabalhando, mas chega uma hora o quê? Que Ele também recolhe a sua mão, né? E apenas para a gente ver um pouquinho mais dessas realidades, essa questão que eu acabei de colocar, de que tem algo no ar que está estranho, a senhora White mesmo fala, Deus vai entregar o mundo nas mãos de Satanás, assim como os seres humanos querem. Isso é muito forte, né, irmão? É muito forte.
Os seres humanos querem entregar as suas vidas, as suas famílias, as suas decisões na mão de Satanás. E Deus, por enquanto, ele está segurando. Mas vai chegar uma hora que Deus vai falar, é isso que vocês querem? Então tá bom, está aqui, vocês se seguram. E aí nós sabemos o que vai acontecer, né? Porta da graça fechada, a vinda das pragas, e infelizmente a Bíblia diz que de maneira nenhuma quem tiver sem o Senhor Jesus vai escapar. Então a minha preocupação, eu vou falar para mim hoje, né, é que eu não esteja no meio dessas pessoas que levam de uma maneira leviana a vida espiritual. Eu não quero ser dessas pessoas, né? Até porque, certamente para você também tem sido muito caro estar aqui nesta noite. Para mim é muito caro, irmão, estar aqui. Ser adventista do sétimo dia custou muito caro para mim, custou tudo o que eu tinha, né? E até hoje ainda custa. Então, se eu quiser estar aqui na igreja, em atividade, em comunhão com Deus, custa muito caro para mim. Então, eu não vou jogar fora. Agora, eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, eu não sou mais menino, como vocês podem ver. Se há tanta gente, se há tantas forças que querem me tirar daqui, é porque aqui o lugar é bom e é porque eu estou no lugar certo. Eu não tenho dificuldade de entender isso daqui. Então, se alguém quer destruir você, se alguém quer destruir sua família, é porque a sua família é preciosa, é porque você é precioso. Mas o que ninguém está tentando é que nós só podemos fazer isso mediante oração. Não existe, irmãos, não existe uma vida sã, robusta, se não for através de oração. Agora, eu quero ir além mais um pouquinho. Eu me preocupo muito quando as pessoas falam assim, a oração tem poder. Será que essa frase está totalmente correta? Essa frase, ela está um pouco correta, mas ela não está totalmente correta. Quem é que tem o poder? É a oração ou é Deus? É Deus, irmãos, que tem o poder. A oração em si, ela não tem poder nenhum. Nenhum. Quem tem o poder é Deus. De maneira que o crente vencedor é aquele que ora e Deus responde. Aí sim, aí está o poder. E eu digo isso porque quando eu vivi no movimento pentecostal, eu orava muito. Eu cheguei a me ajoelhar e orar 3 horas seguidas no monte, com lágrimas inclusive. Anos a fio assim. Anos, sabe o que é anos? Eu já acordei de madrugada, já coloquei em prática orar de madrugada. Enfim, tudo que vocês imaginarem de oração eu já pratiquei. Mas enfim eu descobri, quem tem o poder é Deus, não é a oração. Então hoje eu oro, mas em busca do poder de Deus. Amém? Então aqui fica aqui esses pontos para as nossas vidas, porque de nada adianta eu ficar a noite toda aqui ajoelhado se eu não estou em comunhão com Deus, percebe? Esse é um dos pontos que nós, nesses 10 dias de oração, a gente precisa estar conciliando, né? A gente precisa estar percebendo, porque quando nós falamos de comunhão com Deus, aí existe uma série de coisas que precisam estarem entrelaçadas, né? Vindo à igreja, né? A disposição de servir, a disposição de lutar pelo cristianismo mais perto do ideal de Deus sempre, né? Então isso é uma coisa que nós não podemos desistir nunca, né? E não está fácil para mim. Se você tem se esforçado, certamente também não está fácil para você, e vai ficar mais difícil ainda, né? Porque o Espírito que está atuando no mundo, ele quer nos castrar espiritualmente. Ele quer retirar de nós toda a vontade, todo o desejo, todo o traço de Deus na nossa vida. E o inimigo que está lá fora, ele não está brincando. E muita gente não está atenta a isso, né? E por vários motivos, que eu nem vou entrar nos detalhes. Então, se alguém não considera isso importante, tudo bem. Se alguém considera isso importante, tudo bem. Se alguém não quer continuar, tudo bem. Mas se alguém quer se esforçar, tudo bem também, vamos junto, né? Então, a gente está vivendo um tempo que, em breve, Apocalipse 22:11 vai se cumprir, irmãos. Apocalipse 22:11 diz que aquele que é santo, continue santo. Mas aquele que continua sujo,
que está sujo, continue sujo, porque não vai dar mais para mudar. Então hoje a gente vê que as pessoas não querem mais mudar. Eu estava semana passada, sábado de manhã, que eu não pude vir aqui, tinha arrancado 2 dentes, estava com um monte de ponto na boca, e ainda não estou totalmente recuperado. Então eu fui ver uns vídeos do Rodrigo Silva, onde ele estava falando exatamente dessas questões que eu estou apresentando para vocês, né? E ali a gente vê, eu gosto muito dos comentários, né? Além de eu ver a apresentação do podcast, da pregação, eu gosto de ir para os comentários. E lá nos comentários tinha um camarada que falava assim: olha, eu sou de determinada igreja e quanto mais eu te ouço, mais eu quero ficar na minha igreja. Você vê como que as pessoas estão decididas a ficar na posição delas? Elas não querem mais mudar. Ou seja, em outras palavras, ele disse: não adianta você me pregar esse monte de verdade se eu quero ficar na minha igreja. Mesmo que ela seja errada, mesmo que ela não ensine Bíblia, mas eu quero ficar na minha igreja. E quando isso é lá fora, irmãos, a gente percebe, mas a gente não sofre tanto. Agora, quando é o adventista do 7º dia que não está nem aí nos preocupa, né? Porque está aqui. Deveria ser um dos conhecedores dessas mensagens. Então, hoje, nós estamos sendo convidados para termos o mesmo nível de conhecimento que o Rodrigo Silva tem. O mesmo nível. Nós estamos no mesmo patamar. Deus quer que a gente tenha exatamente a mesma experiência. E por que ter menos? Por que ter menos do que o Rodrigo Silva tem, do que o Arilton tem, do que o Luiz Gonçalves tem, do que o pastor da nossa igreja tem? Não tem porquê nós queremos menos. Eu quero mais, irmãos. Ainda não sei nada, continuo aprendendo. Sou um miserável, como eu careço de Deus. Sem Cristo eu estou perdido. Eu preciso desesperadamente de Deus na minha vida. Então a semana de oração é para esse despertar da nossa vida. Então veja, vamos abrir a nossa Bíblia. Eu já falei bastante aqui. Nós vamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no verso 52, onde tem este texto que apresenta para nós, irmãos, o ideal de Deus para a nossa vida. Seguinte. Só uma pergunta, está gravando? Está gravando? Está transmitindo? 2:52. Para os que não são adventistas é bom que grave, né, irmão? Mas para os irmãos que são adventistas não é bom não, viu, irmã? Era melhor que não gravasse para os adventistas, que aí eles teriam que fazer uma forcinha a mais para estar conosco. E nesse texto nós encontramos o seguinte: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Esse verso ele está retratando a infância e a adolescência do Senhor Jesus. E apresenta para nós, irmãos, o ideal que Deus teve para o seu próprio Filho, Cristo Jesus. E é o mesmo ideal que Deus tem para mim também, e é o mesmo ideal que Deus tem para você também. Então, o ideal que Deus tem para nós, como seres humanos, é exatamente esse que nós acabamos de ler, que a gente cresça em sabedoria, que a gente cresça em estatura e cresça em graça diante de Deus e dos homens. A estatura, para nós que já, como eu, que já estou velho, a estatura aqui deve ser a estatura espiritual, né? Porque o nosso cérebro, depois que você começa a ler, você começa a buscar sabedoria, ele cria um vício que ele nunca vai se saciar. É assim que acontece conosco. Eu quanto mais eu leio, mais eu me sinto nada, mais eu quero. E eu posso ouvir todos os homens de Deus do mundo, para mim é pouco. Então veja, e por incrível que pareça, quanto mais você busca sabedoria, quanto mais você busca estatura e graça, mais você se sente que você não tem nada disso em sua vida. É interessante. E Salomão até disse que a pessoa que não busca sabedoria é porque ele já acha que ele é sábio. Então ele acha que não precisa mais de nada, que ele já está no topo, ele é o top, então não precisa. Agora, quem busca sempre vai achar que é tolo. Não é interessante? É muito interessante isso daqui. Então veja, para nós alcançarmos, irmãos, para nós vivermos
na intenção de alcançar esta graça de Deus, a sabedoria de Deus e a estatura de Deus, nós precisamos nos preocupar e corrigir algumas coisas em nossa vida. Ou, pelo menos, ficar preocupado em corrigir. Porque, assim, todos nós, seres humanos, quer esteja na igreja, quer não esteja na igreja, nós temos, irmãos, um monte de dificuldade para ser corrigida. Um monte. Eu estou na igreja lendo Bíblia desde 1991. Lá se foram aí 30 e poucos anos, 34 anos. E quando jovem eu decidi que eu ia ler a Bíblia sozinho. Quando eu tinha 19 anos de idade, isso em 1900 e bolinha, eu decidi que eu leria a Bíblia sozinho. Então faz tempo que eu estou em contato com a Bíblia, faz um bom tempo. E quanto mais eu folheio a Bíblia, irmãos, eu me olho e eu não me acho como ser humano. Eu me vejo vazio, eu me vejo incapaz. Eu me vejo necessitado de pessoas ao meu lado, eu me vejo necessitado de mensagens espirituais, de pessoas que me apoiem, de pessoas que me digam palavra de encorajamento. É incrível isso, mas é verdade. Inclusive, um dos males dos seres humanos é que ele não está disposto a valorizar o seu semelhante. E eu não estou falando isso aqui dentro da igreja, não. Na minha família, com os meus irmãos, como as pessoas têm facilidade de querer brigar e denegrir a sua vida. Na nossa família, os nossos irmãos de sangue, os nossos parentes, eles têm uma sede tremenda de denegrir a nossa vida. Agora, isso não pode acontecer dentro da igreja. Porque é aqui que todos nós sabemos que nós não somos nada e que eu preciso de você, que você precisa de mim, eu preciso do seu abraço, você precisa do meu abraço, eu preciso da sua palavra, você precisa da minha palavra. Você precisa das minhas orações, eu preciso das suas orações. Eu preciso ouvir de você que você está comigo, você sabe que eu sou nada, que você está orando por mim. Talvez você também tenha essa necessidade de ouvir isso. Olha, eu sei que você tem deficiências, que você precisa de oração, eu estou orando por você. Irmãos, chegou a hora de nós pensarmos assim. Muita gente coloca na moldura uma imagem, não, eu não preciso mais de nada. E o Apocalipse diz que quando as pessoas dizem que não precisa mais de nada, o que Deus diz? Mas você não sabe que você é um cego, miserável e nu. Então, quando as pessoas acham que elas não precisam mais de nada nem de ninguém, esse é o ponto mais perigoso da vida do ser humano. É o ponto mais perigoso. Não existe um outro ponto mais perigoso do que esse. E nós vamos para estudar agora uma pessoa, vamos ver a vida de uma pessoa que ele teve tudo para ser um zero à esquerda em toda a sua vida. Mas devido à sua crença em Deus, à sua história com Deus, às suas raízes com Deus, à sua devoção com Deus, ele foi um baluarte de Deus. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, do verso 1 em diante, que diz o seguinte. Quem já fez a classe bíblica em tempos de outrora sabe que é um dos livros que eu mais amo, né? Eu gosto de Daniel verso por verso. Quando eu leio Daniel, eu devoro palavra por palavra. Eu gosto de extrair daqui o que ninguém consegue extrair. É maravilhoso. E aqui nós vemos Daniel capítulo 1, verso 1 em diante, dizendo: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, eles ensinassem a cultura e a língua dos caldeus.
Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eu não vou verso por verso, nós vamos aqui fazer um apanhado geral. Aqui está um jovem que nessa época ele deveria ter, segundo os estudiosos da Bíblia, aí, os nossos teólogos, deveria ter em torno de 17 para 18 anos. E era filho de nobre. A linhagem de Daniel era os homens que, se não tivesse ido para o cativeiro, Daniel certamente estaria entre aqueles que governaria Israel. E aqui foi levado, não se tem notícia do seu pai, não se tem notícia de sua mãe, não se tem notícia de ninguém. A única notícia que tem é dele e dos seus amigos que também perderam pai, mãe, tio, todos os vínculos familiares. E chegando na Babilônia, em meio de uma cultura totalmente hostil e diabólica, onde todos os dias era colocado diante deles situações que era para que eles se prostituíssem, abandonassem o judaísmo, o cristianismo e o seu Deus, se filiassem aos demônios da Babilônia, mas eles se seguraram firme. Irmãos, nós temos o relato desse jovem, que inclusive foi castrado para que não tivesse família, além de ter perdido seu pai, sua mãe, sua família, castraram esses jovens também, para que eles também não tivessem filhos nem mulheres, e não pudessem existir como um povo, como uma nação que tivesse orgulho de si. Qual é a sua história, meu irmão? Qual é a minha história? Por que nós temos tanto mimimi? Por que nós reclamamos de tanta coisa? Mas, na verdade, irmão, como o tempo não me permite me estender aqui, o que falta para a minha vida, e talvez o que falte para a sua vida, é Deus mesmo, irmão. É Deus que falta na nossa vida, porque esses jovens, como tantos outros homens de Deus do passado, que perderam vida, que foram surrados, que tiveram as suas vidas viradas de ponta cabeça, eles não perderam a fé em Deus. Mas nós, nos nossos dias, não conseguimos nos sustentar diante de Deus. Nós não conseguimos fazer a vontade de Deus, nós não conseguimos nem sequer nos inclinar para Deus. Senhor, tem misericórdia de mim porque eu estou sendo leviano. Ó Deus, tem misericórdia de mim porque o Senhor tem me dado vida, tem me dado pão, tem me dado esposa, tem me dado marido, tem me dado filhos, tem me dado dinheiro. Senhor, e nem assim eu vou para a igreja. Nem isso nós conseguimos dizer mais, nós não conseguimos vislumbrar mais isso. Mas esses jovens aqui, perdendo suas famílias, sua identidade, perderam sua igreja, perderam as suas raízes espirituais, mas não foi suficiente para derrubar esses jovens. Então, por isso que a história desse jovem Daniel e dos seus amigos é impressionante para nós e vai falar até o final. Vai falar até o final. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Já é tempo de nós pegar esses exemplos para servir de parâmetro para a minha vida e para a sua vida. Chega da gente pegar parâmetros, irmão, de gente que vive de qualquer jeito. Ah, mas fulano vive assim, eu vou viver assim também. Ah, mas fulano faz assim, o que tem eu fazer? Não, irmãos, vamos usar de parâmetros os homens de Deus. As mulheres de Deus que estão aqui na Escritura Sagrada e que estão na história da nossa igreja. Vamos usar esse povo como parâmetro, irmãos. Senão, irmãos, nós não vamos sobreviver. É isso que é o trágico. Se eu não usar, irmãos, esses homens de Deus como parâmetro para a minha vida, eu não vou sobreviver. O meu cristianismo não vai muito longe além daqui. Aí as pessoas falam assim, mas eu trabalho, mas eu estudo. Mas eu não tenho tempo. Temos tempo sim, irmãos, nós temos tempo. Eu trabalho de pedreiro, eu estou aqui na igreja, eu cuido da minha mãe, eu corro atrás, eu me viro e eu arrumo tempo. E eu estou falando isso para vocês porque eu tenho 9 irmãos que não têm tempo para minha mãe, não têm tempo para nada. E não são pedreiros, alguns trabalham no computadorzinho de boa, mas não tem tempo. Mas não é tempo, irmãos, é mal vontade mesmo. Está claro isso.
E com Deus é a mesma coisa, não está faltando nosso tempo com Deus não, irmão. Está faltando é boa vontade nossa de servir a Deus de coração, de nos desmanchar no altar de Deus, falar, Senhor, toma esse meu pobre ser e transforma, Pai, senão eu vou me perder. Irmãos, é isso que está faltando para nós. E não é só nós como igreja não, é todos os níveis, é pastores, é líderes. Se nós ficar nessa conversinha, irmão, faz. Agora, há muito tempo nós temos uma modinha assim, está aqui, ó, faz. Aí fica lá no canto olhando se vai fazer. Aí vem o outro que pega, ó, é para você fazer. Mas quem vai fazer então, irmãos? Se um chega, aqui a Avelina é para você, aqui Emily é para... E quem é que vai fazer se nós ficar passando de uns para os outros? Quem é que vai fazer a obra? Percebe que é isso que está acontecendo? Então vem lá de cima, ó, é para você fazer. É para você fazer, é para você fazer. E no final ninguém faz nada, porque cada um só quer delegar. Mas Deus não nos chamou para delegar. Deus falou, vá, ide. Deus não mandou, mande alguém. Não foi isso que Deus falou. Não foi isso que o Senhor Jesus falou. Avelino vai na igreja, chega lá, você manda. Você ensina e manda eles ir. Não foi isso. O Senhor Jesus falou, ide. Pregai o evangelho a toda criatura. Orai com os que sofrem. Socorrei os necessitados. Nas fraquezas, sustentai-vos. É isso que Deus falou. É nós, irmãos, é eu e você que temos que fazer isso daqui. É nós que temos que viver. Ah, mas é o irmão Avelino que vai pregar hoje na igreja, eu não vou. Por isso que a igreja está vazia, porque sou eu que vou pregar, então os irmãos não vêm. E amanhã, quem é que vai pregar? Será que os irmãos vão vir? E na outra segunda-feira, quem vai vir? Porque não vou ser eu. E será que eles vão vir? Dá para perceber como não é o problema, não é o Avelino? Não é o pastor e não é você, meu irmão. O problema também não é você. O problema é nosso. Falta Deus na minha vida. Talvez falte Deus na sua vida. Talvez falte gosto na sua vida. Eu, no ano passado, passei por algumas experiências dificílimas, que eu nunca sequer sonhei de passar. E hoje, quando eu olho para trás, eu falo, Senhor, e se eu não estivesse orando? E se eu não estivesse buscando o teu amparo? Olha, irmãos, que eu vou dizer para vocês é algo muito útil para a sua vida e para a minha. Eu tenho muitas experiências de orações, muitas. Mas assim, irmãos, nós não podemos orar somente por coisas específicas. 10 dias de oração, então eu vou orar aqui porque eu vou arrumar um emprego. Nós não podemos fazer isso, irmãos. É 10 dias de oração, meu filho está nas drogas, então eu vou orar pelo meu filho. Não, mas eu estou com um câncer, eu estou precisando de uma cirurgia, eu vou aproveitar esses 10 dias para me orar por esse problema de saúde. Irmão, isso está errado. Isso está errado. A nossa vida de oração, ela tem que ser constante e abranger todas estas áreas em todo o tempo da nossa vida. Eu não tenho que ter algo específico. A minha vida tem que ser de oração. Constante. Então, a maior experiência de oração que eu tenho, irmãos, é de eu estar de pé aqui hoje. Porque quando eu cheguei aqui na igreja, eu perdi minhas referências profissionais todas, passei muita necessidade, meus filhos passaram necessidade. Muitos dos irmãos que aqui estão me ajudaram, me dando quilo de arroz, R$50, R$10, cesta, me ajudaram muito. Então veja, se não é eu buscar a Deus, clamar a Deus, os irmãos iam me sustentar até hoje? Os irmãos iam me dar cesta básica e dinheiro até hoje? Enfim, eu precisei e preciso crescer. Então, ano passado, eu passei por algumas experiências que quando eu achei que eu estava só, sabe quando você se sente só? Quando eu achei que eu estava só e que ninguém estava comigo, Deus me abençoou. E Deus mostrou para mim, foi como se Deus dissesse para mim, eu estou com você, você não está só. Irmãos, como isso foi bom. Isso foi o ano passado. Mas na pandemia também, no mês de março de 2020, eu preguei na igreja do Alice no dia 17 de março. Foi o último sábado que as nossas igrejas estiveram abertas. Eu não tinha nenhum real. Nenhum real.
preguei naquela igreja e falaram, olha, vai fechar tudo, ninguém vai poder trabalhar. Aí eu olhei para dentro de mim, vi o filme que eu já tinha passado aqui em outras ocasiões, sem nada, eu falei, pronto, vai vir tudo outra vez. É duro, né, irmão? Quando você tem essa percepção, né? Quando a gente tem uma percepção de ganho, de dinheiro, é muito bom. Mas quando você tem uma percepção que, puxa vida, você vai ser jogado na lama de novo. Só que não, irmãos, Deus não me desamparou. Um rapaz tinha um serviço ali para fazer, e eu estava fazendo o serviço do rapaz no dia que falaram que não ia mais trabalhar. O rapaz me chamou para completar o quadro, ele falou, olha, eu não vou mais tocar a obra. Aí ele falou assim, do que nós combinamos, eu vou dar para o senhor R$1.000, e depois que a pandemia passar, a gente volta a conversar. Na minha cabeça, a pandemia ia durar 60 dias. Falei, bom, então, vou pegar R$1.000, fazer uma compra grande, 60 dias já volta tudo de novo. E eu, irmãos, que molecagem da minha parte, né? Mas o que aconteceu? Peguei os R$1.000, fiz uma compra grande, durou 15 dias. Não é? Quando a gente faz uma compra grande assim, 15 dias, você procura uma coisa gostosa para comer, já não tem mais. Mas, irmãos, quando a pandemia terminou, irmãos, eu não parei durante a pandemia. Deus me sustentou. Eu fiz um saldo em plena pandemia. Para minha surpresa, porque quando começou eu achei que eu ia passar necessidade, que eu ia precisar dos irmãos mais uma vez, como quando eu cheguei aqui. Como Deus é bom, irmãos. Por isso que eu falo para vocês. Então, a nossa vida de oração, ela deve ser constante. Se nós orarmos constantemente, Deus não vai ficar, irmão, procurando um problema sério na sua vida para resolver, não. Não vai. Deus vai cuidar de você, você todo, com todos os seus problemas. Não precisa você ficar preocupado se faltou pão, se faltou... Não, Deus vai cuidar, irmãos. E olha, é maravilhoso isso. A coisa mais bela que tem na vida de um ser humano é ver Deus cuidando de nós. Então nós temos um povo aqui abençoado, nós temos um povo aqui que tem nadado de braçada nas bênçãos de Deus. Mas cadê esse povo na hora de cargos, na hora de servir? É uma pergunta, irmãos, difícil. Mas Daniel, irmãos, com toda essa história, ele nunca deixou de orar. Em Daniel, capítulo 2, no verso 18, nós vemos ele diante de um decreto de morte, orando. Então, ele diz lá, Daniel 2,18, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, nem o resto dos sábios da Babilônia. O rei tinha dito, se não me revelar isso daqui, eu vou matar todo mundo. E não era conversa não, o rei mandava matar mesmo. E antes de matar, ele ainda arrancava o olho, ele ainda cortava braço para poder matar. Então Daniel chamou seus amigos e falou, vamos orar, porque senão a gente vai morrer. O que aconteceu? Deus revelou em sonho para Daniel o que Nabucodonosor tinha sonhado. Olha que coisa incrível. O rei tinha sonhado algo que tinha se esquecido, e ele falou a Daniel, se vocês não fizerem eu saber o que foi que eu sonhei, vocês vão morrer. Isso é fácil, irmão. Olha que coisa de louco. Como que eu vou saber o que você sonhou, filho de Deus? Isso é problema seu. Ele poderia ter dito isso, né? Não, mas ele, Deus, tem misericórdia de nós. E Deus foi e revelou o sonho. Continuou orando. Vocês acham que Daniel parou de orar quando ele revelou aqui o mistério do rei? Não, irmão. Todo dia, 3 vezes, ele subia para o seu quarto, se voltava para Jerusalém, que está nessa direção aqui, e falava, Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de Jerusalém, tem misericórdia do teu santuário, tem misericórdia do teu povo, porque nós pecamos, nós somos indiferentes. A ti, ó Deus, pertence a honra e a glória. A nós pertence a confusão do rosto, o corar de vergonha. Senhor, nós abandonamos teus caminhos. Irmãos, é isso, irmãos, que nós precisamos fazer. É isso. Aí, como procuraram um monte de coisa para incriminar Daniel, não acharam, falaram, não, vamos induzir o rei que ele vai fazer um decreto, nós vamos matar Daniel. Fizeram o decreto, Daniel orava do mesmo jeito, prenderam ele, jogaram na cova dos leões. Morreu? Não morreu, porque Deus estava lá cuidando de Daniel. Depois,
Nós vemos Daniel já lá com seus 80 e poucos anos, em Daniel capítulo 9. Ele lia a escritura sagrada e ele viu que Jeremias tinha dito que 70 anos ia se passar até que o povo voltasse a Jerusalém. Quando bateu os 70 anos, Daniel estava o quê? Ligado. Falou, ó Deus, 70 anos. Senhor, tem misericórdia do teu povo. Daniel capítulo 9, do verso 1 em diante, diz: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar, com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. O que Deus fez? Respondeu. E agora Deus responde de uma maneira diferente. Quando chega aí no verso 23, o anjo vem até Daniel e diz: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Oh, irmãos, que maravilha, como é bom ter comunhão com Deus. Como é bom quando você está em comunhão com Deus, que você sabe que Deus está contigo. Pode cair o mundo, mas você sabe que Deus está contigo. Isso é muito bom. Como é bom ter a certeza de que os olhos de Deus estão postos sobre sua vida, sobre sua igreja, sobre seu povo, sobre seus filhos. Como é bom. E aí o povo vem de volta para Jerusalém, mas Daniel não veio mais. Certamente ele morreu na Babilônia. Eu quero terminar, irmãos, dizendo para você o seguinte: eu sei que você tem traumas como eu tenho traumas, tanto físicos, quanto emocionais, quanto espirituais. Todos nós aqui temos decepções, todos nós aqui tivemos já grandes desilusões em todas as áreas da vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, que é o que Deus diz para mim: se nós permanecermos com Deus, isso não fará diferença na nossa vida. Amém? Não vai fazer diferença, irmão. Ah, você perdeu sua esposa, seu esposo, você perdeu seus filhos, você perdeu seu trabalho, você... Não interessa, irmãos, Deus é a resposta para tudo em nossa vida. Ele é suficiente para mim, Ele é suficiente para você. Ah, irmão Avelino, mas você é muito duro. Então me mostra o outro caminho a seguir. Fala qual é a outra maneira de encarar essa vida louca que a gente está encarando. Se não for assim, fala para mim. Ah, irmão, tem misericórdia de mim, ora por mim, irmão, porque eu não estou com coragem de ir para a igreja. Será que essa é a solução, irmãos? Ah, irmãos, ora por mim, tem misericórdia de mim, porque eu também não quero cargo. Será que essa é a solução, irmãos? Ah, irmãos, ora por mim, porque eu não quero mais ficar casado, estou cansado do meu B.O., vou mandar embora. Será que essa é a solução? Irmãos, não é a solução. A solução é continuar com o Senhor Jesus. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos bendiga. Que Deus diga de nós, como Ele disse a Daniel: você é muito amado. Eu amo muito você. Você não sabe quão precioso você é para mim. Eu sei das suas lutas. Se eu fosse dizer para vocês, irmãos, os traumas que eu já passei na minha vida, eu ficaria aqui uma meia hora falando de traumas, de exclusão, de família, exclusão de pessoas que estavam à minha volta, de pessoas que nunca acreditaram em mim, de pessoas que... Só vou contar uma para vocês, ó. Quando eu era jovem, eu tinha umas primas lindas, sabe o que é mulher linda? Linda. Todo mundo queria casar com aquelas mulheres. Sabe o que elas faziam com a gente, que era pobre, andava rasgado, nu? Ah, vamos ser compadre de fogueira? E eu besta, ai, vamos, que lindinha, vamos ser compadre de fogueira. Depois foi que meus tios falaram para mim: deixa de ser otário, abre o olho, porque elas estão chamando você para ser compadre, porque elas não querem casar com você, porque quem é compadre não se casa. Falei, ah, é? Você quer trauma maior do que esse, você ser excluído dessa forma? Só que hoje, muitas daquelas queriam se casar comigo e não puderam mais. Você vê como Deus faz? Olha que maravilha. Não é bom, irmãos, quando as coisas andam, quando as coisas viram, e você aprende as coisas da vida, e você aprende a bater na ponta da faca. Agora, não foi com mimimi, e não será com mimimi que nós vamos avançar. Então, querido, levante a sua cabeça, vamos servir ao Senhor nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra e toda glória, em nome do Senhor Jesus, amém. E vamos ficar de pé e vamos cantar um hino para nós ir embora. (160) do novinário.
Jesus, meus caprichos pessoais, as vontades tão carnais, que sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais do seu amor, quero viver em paz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé. De vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a escura noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Jesus, toda mágoa que houver, para que eu possa perdoar meu semelhante. Eu entrego a Jesus preconceitos que formei. Quero um novo coração, quero viver feliz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a escura noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, toda honra e toda glória lhe pertence. A nós, Senhor Deus, pertence o coragem e vergonha. A nós pertence, Senhor Deus, a vergonha, Senhor Deus, de não responder ao seu chamado. Tenha misericórdia de nós, o teu povo. Mas eu não quero, Senhor Deus, ficar para trás. Eu não quero ser do mundo, Senhor. Eu tenho certeza, Pai do céu, que os irmãos que aqui estão essa noite também não querem ser do mundo. Não querem ir para o mundo. Nós queremos lhe pertencer. Por isso nos aceite nos seus átrios. Estenda a unção do seu Espírito Santo e coloque sobre a nossa cabeça nessa hora. Nos aceite como seus filhos. Perdoe os nossos pecados, as nossas transgressões. Lance por terra todos os nossos pecados, apague as nossas transgressões. E nos chama, Pai do céu, de filhos muito amados por Ti. Seja conosco. Aqui tem pessoas, Senhor Deus, que também tiveram traumas nas suas vidas, que também tiveram desilusões, tiveram contrariedades, foram humilhadas. Alguns foram exaltados também. Mas isso agora, Senhor Deus, não importa. O que importa é que nós somos Teu. Seja conosco. Estamos de saída para os nossos lares. Nos leve, Pai do céu, ungidos pelo Teu Espírito Santo, na companhia dos Teus anjos. Aos demais membros desta igreja, Senhor, tem misericórdia. Salva, liberta, ressuscita. Põe para andar nas Tuas verdades, Deus. Desperta o Teu povo. E o que o Senhor fizer está bem feito para nos erguer, para nos levantar. Dá-nos, ó Pai do céu, a coragem de dizer que Te pertencemos e viver para a Tua honra e Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
são tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer.